sobre a ótica daquela que está no dia a dia, né, na rotina de uma criança com autismo. Mas mesmo que a gente vá por esse viés aí, né, é bacana a gente começar falando sobre o que é o autismo, para o ouvinte que está do lado de lá entender, até para desmistificar, tirar alguns tabus da mente para que ele possa entender. O que é o autismo? Explica Sim. para nós aí. O autismo, né, não é doença, né? Todos já sabemos que não é doença. É uma condição neurológica, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízo na comunicação, na socialização e no comportamento da criança. Né? E hoje em dia, né, com os casos subindo, pesquisas apontam que de 1 a 36 crianças, uma está dentro do espectro autista. De 1 a 36 De 1 a 36. crianças. Eu acredito, né, que com certeza vai atualizar esses dados, porque essa pesquisa já é uma pesquisa mais antiga, que eu acho que, se não me engano, é de 2020, essa pesquisa. Então, eu creio que vai atualizar, atualizando, eu acredito que ainda vai diminuir, ter uma queda nesses 36, claro que vai ter uns 20, né, 1 a 20, por aí, porque o caso está aumentando. E tem uma explicação plausível por que está aumentando? Então, hoje em dia também, com a pesquisa recente, né, não tem nada que aponta o que realmente causa o autismo. Tem vários achismos, né, que eles acham que pode ser genético, relacionado à alimentação, mas nada essa questão da tecnologia. Tecnologia, então assim, nada conclusivo ainda sobre o que causa realmente o autismo. A única certeza que a ciência tem, vamos dizer que a grosso modo, é que cada vez mais essa estatística vai aumentando. Sim, vai aumentando. E, né, eu acredito, assim, eu tenho um pensamento que eles deviam investir mais nessa pesquisa para descobrir o que realmente causa, né, o autismo, porque é tudo muito incerto, né? Não sabe o que causa, o que foi. Às vezes pode ser alguma coisa que a gente cometeu, né? Sei lá, que causou, mas infelizmente, né, não tem essa resposta ainda. Trazer um pouco mais de respostas, de né? resposta pra gente. Porque da forma como você está falando, parece que é tudo muito tateado, né? Isso. Você vai apalpando aqui e ali, montando um quebra-cabeça, vamos dizer Isso, assim. literalmente quebra-cabeça. É porque assim, você fica sem respostas, né? O Jaque, o Pedro, que é o filhinho de vocês, meu sobrinho, né? Ele foi, eu falo porque eu acompanhei desde sempre, né? Uhum. A história de vocês. O Pedro foi, desde a gravidez, uma criança muito desejada. Sim, muito. Muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Bota muito nisso. Muito. Muito desejado. Como é que foi para você, para o Bruno, quando vocês perceberam que o Pedro poderia ser uma criança com, eu digo espectro autismo ou autismo? Todas as duas formas estão corretas. Todas as duas formas estão corretas. Quando vocês começaram a perceber que ele poderia ser autista, quais foram as primeiras percepções, assim? Então, primeiro de tudo, que na família tinha uma criança quase da mesma idade dele, que é o Gaelzinho, né? A gente observava as atitudes dele com a do Gael e com de outras crianças também, né? E a gente percebia que estava bem diferente do esperado, né? Mas, segundo os pediatras que a gente levava, estava tudo dentro normal. Estava normal, estava naquela frase clichê, frase antiga, né? De médico antiquado, que cada criança tem o seu tempo. Espera até os 3 anos que ele vai evoluir, né? Vai desenvolver. E nada dele desenvolver. A gente percebia essa diferença, né, com as crianças, e ele passou a ficar num hotelzinho também, né? Que eu voltei a trabalhar, ele ficou no hotelzinho e a professorinha do hotelzinho já estava julgando, assim, pra gente, né, com delicadeza, né? Algumas características que ele tinha que era realmente muito diferente das outras crianças. Ela até chegou a falar para mim pesquisar mais sobre o autismo. Ou seja, ela cantou a pedra, né? Só que de uma forma bem delicada também, pra gente não assustar. Mas nós, como os pais, fica entrando meio que em negação, né? Assim, não tem nada disso. Mas, de toda forma, eu continuava pesquisando sobre o autismo e tudo mais. E, realmente, eu via que muitas características dele... As coisas iam batendo. Ia batendo.
Foi num certo tempo que não deu mais para fugir. A gente teve que começar o processo de investigação, o porquê que ele não estava evoluindo. E é interessante, a escola percebeu que o pediatra Não percebeu. não percebeu. E a gente sempre questionava o pediatra. E ele falava sempre a mesma frase: cada criança tem o seu tempo. Vamos esperar. De lá, a professora do hotelzinho, olha, investiga, Isso. pesquisa. Eu não estou dizendo que mas é bom você avaliar, Isso. né? E depois dessas primeiras percepções, quais foram os seguintes passos, assim, que vocês Então, deram? aí o passo que a gente deu foi o seguinte: eu nunca fui de ficar moscando, né? Aquela mãe mosca ali paradinha, Não, né? não mesmo. Não mesmo. Eu digo Bruno. Isso. Eu sempre fui aquela mãe pra frente. Então, assim, na consulta que ele teve com o pediatra, com 1 ano e 5 meses, eu resolvi dar um basta. Falei assim com ele assim: não, eu preciso de um encaminhamento para o neuropediatra. Eu quero investigar o porquê dessa demora do desenvolvimento dele, que era a questão principalmente da fala, né? Que não estava saindo, não estava falando. Algumas coisas que ele tinha adquirido, algumas habilidades que ele já tinha adquirido, ele estava perdendo, como por exemplo dar tchau, acenar, mandar beijo. Ele estava perdendo essas habilidades. Então eu pedi para ele um encaminhamento para o neuro. E nisso a gente, né, procurou recomendações de neuro bons em BH, levamos no neuro e começamos, junto com o neuro, a investigação de que poderia ser, se poderia ser o autismo, ou se poderia estar ligado a algum outro tipo de problema, né, como audição. E teve uma demora, assim, para vocês receberem um diagnóstico mais conclusivo? Porque eu acho interessante essa pergunta, porque até para o pai ou para a mãe que está nessa fase de, gente, meu filho está um pouquinho diferente, talvez a escola já deu esse alerta também, né? Não é algo que vai ser na primeira consulta. Sim, isso. Esse processo todo demorou mais ou menos uns 3 meses. 3 meses? Uns 3 meses que demorou esse processo para descobrir o autismo dele. E mesmo assim, descobrindo, a gente também tentou também, pela PAI também, né, tirar uma segunda certeza, né, que realmente era o autismo. E lá ele também passou pela equipe multidisciplinar que realmente constatou o autismo. E aí fechou mesmo o diagnóstico. Isso. Cravou mesmo, olha, Isso. ele é uma criança que tem, que desenvolveu o autismo, vamos assim dizer. Mas pode variar de criança para criança, isso, né? Isso, pode variar, porque são 3 níveis de autismo, né? O autismo de grau de suporte 1, 2 e 3. O grau de suporte nada mais nada menos quanto que a criança vai precisar de suporte mesmo, né? Quanto que ela consegue fazer as habilidades que ela conseguiu adquirir. E o Pedro, até o momento, ele tinha sido diagnosticado no grau 2. Ele é grau 2. Grau 2, isso. E geralmente, se você tem algum dado específico o Pedro demorou 3 meses, mas já teve criança que... Você tem algum caso assim? Na verdade, agora, graças a Deus, com o avanço, porque graças a Deus a medicina está avançando, as tecnologias estão tudo avançando, né? Agora, graças a Deus, eu converso com muitas mães que estão conseguindo diagnosticar mais cedo ainda. Mais cedo ainda? Isso, mais cedo, com 6 meses, 1 ano, assim, aí você vê o tanto que realmente foi tarde, né, que eu descobri, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, muitas mães já estão ligando esse alerta, sabe? Já estão tendo esse olhar mais de cuidado para poder correr atrás. Eu acho que uma dica assim que a gente... porque quanto antes de descobrir, né, o autismo, melhor. Exatamente, isso que eu ia falar. Protelar, negar... Isso. Pelo que eu entendi aqui, vai só prejudicar... Vai só prejudicar a criança. O desenvolvimento da criança, né? Isso. Já quando concluiu-se que o Pedro era realmente... né, autista, como é que foi a reação de vocês? Parece que abriu um buraco no chão, sabe? Porque assim, a gente não fica feliz, né? Eu queria que você deixasse o coração falar mesmo. Porque a gente não fica feliz, a gente não bota o joelho lá no chão, orou, meu Deus, eu gostaria tanto de ter um filho autista dentro do espectro. Eu gostaria tanto de ter um filho assim. Não, a gente não ora pedindo a Deus um filho assim, né?
Mas aconteceu, e acontece muito, né? E o que a gente fez foi aceitar, né? A gente passou realmente um período de luto, que é necessário a gente passar esse período de luto. Aquele período que você reflete. Mas também, eu, pela minha personalidade, pelo meu jeito de ser também, eu não deixei o luto ser maior do que a minha força de vontade de ver o desenvolvimento dele. Eu sempre, mesmo vivendo aquele luto ali, eu corria atrás, não deixava isso me abalar. E o amor não diminui. O amor, depois do diagnóstico, só aumentou. Olha que interessante. Só aumentou. Só aumentou. Eu até fico emocionada de falar. Não, mas não é que é isso mesmo, sabe? O amor que eu tenho por ele só aumenta mesmo. E é como se você dissesse, isso quem está olhando de fora, porque eu acompanho um pouquinho, né? É como se você dissesse, bom, é isso que Deus está confiando na minha mão, então vamos lá. Isso. O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Deixa eu lutar pelo Pedro. Isso. Né? Acho que foi mais ou menos isso que vocês eu, fizeram. Mesmo com o sofrimento, eu não deixei isso me abalar. Você foi à luta. luta. Gente, eu classifico a Jaque como uma leoa. Eu vi um filme sobre, até comentei isso com ela uma vez, sobre autismo, né? Muito interessante, está na Netflix, eu não vou me lembrar o nome, a Dani viu também. Se ela lembrar, ela poderia mandar para mim aqui. Eu via ali a mãe, a figura da mãe ali no filme era de uma leoa, de alguém que ia atrás e que corria atrás e que inseriu o menino no contexto social e que brigou, e a escola dizia que não, e ela ia lá, e ela dizia que sim, né? E quando eu estava vendo o filme, eu falei assim, gente, a Jaque, ela é a leoa, não pode ser assim. tem que ter um outro viés, tem que ter não, se ele tem direito, eu vou atrás, e é algo, né, que fica muito evidente, né? Essa leoa que aflorou dentro. Já que você sabia que você era assim? Não, eu descobri essa força depois do diagnóstico. Tipo assim, nasceu uma outra mulher, sabe? Uma outra mãe, um outro pensamento. Então, assim, eu descobri o tanto que eu sou forte depois do diagnóstico. Te amadureceu? Me amadureceu muito. Como mulher? Como mulher, como mãe. Tá mais paciente com o Bruno? Né? O Bruno não entra nessa questão, não. Pô, Bruno, queria aliviar aqui pra você, mas... O Bruno é um caso à parte, um outro cesta básica, você vê aqui. A gente comenta sobre relacionamento. Vamos ler umas mensagens aqui para a Jaque dar uma respirada e a gente dá sequência aqui no programa. Se tiver aí também no seu celular, você pode ler, mandar os abraços que você... tiver, da cunhada, viu? A Dani tá mandando aqui. A Jaque é uma mulher guerreira que tem se superado a cada dia. Eita! Ela é uma mãe muito dedicada e esforçada, admiro muito ela. E o nome do filme, gente, é O Milagre de Tyson. Ah, tá. O Milagre de Tyson. Você viu? Eu vi esse filme. É muito interessante, né? Muito bacana. Quem não viu, poderia anotar aí o filme e assistir, é uma recomendação. Joga lá um hashtag lá depois no grupo, viu? Viu, Eliana? Gente, a Eliana tá aqui. Eu chamo ela de... A Dani não gosta, não. Vou até contar para você, Eliana, não gosta desse apelido que eu dei para vocês, mas eu falo que é as midianitas. É a tribo da mídia, né? As midianitas, ela veio aqui hoje filmar, gravar o programa, que depois vai estar exposto lá no YouTube, né? Quem quiser depois dar uma conferida. E o pai dela ouve a gente lá de Piedade, de Ponte Nova, de longe, acho que... Quantos quilômetros? 300 quilômetros. Ouve a gente sempre pelo aplicativo e ele está dizendo que, olha, eu estou gostando. Eu estou gostando do que eu estou ouvindo aqui. Está chegando longe, viu, Jaque? Deixa eu ver aqui. Idinha ligadinha, Tauane ligadinha pelo aplicativo.
A Tati também, acredito que na parte que você abriu o coração, a Tati colocou um monte de emoji chorando assim. Oh, meu Deus. Aguenta, coração, aguenta aí. Enfim, vamos caminhando por aqui. Tem alguém aí que mexeu com você aí? Se você quiser mandar um abraço, responder, fique à vontade antes da gente dar. Ó, minha prima Isabel pediu para mandar um abraço para ela. Ela está nos ouvindo. Que bacana. Abraço, Isabel. Muito obrigado pela audiência. Vamos dar sequência aqui, então. Ô Jaque, em algum momento vocês nutriram a ideia de que ele não fosse, a gente vai voltar um pouquinho naquela fase do negacionismo. Sim. Porque eu acredito que todo pai e toda mãe, né, de crianças com esse tipo de diagnóstico passa por essa fase. Teve algum momento que você, não é, eu não aceito, né? Teve algum momento que... Teve, assim, aquela parte, né, a parte do luto que a gente vive, né, tanto é que ele teve o diagnóstico da neuropediatra em BH, e a gente queria ainda passar pelo processo tudo de novo na APAE, para confirmar o diagnóstico, né, porque a gente ainda tinha esperança que lá na APAE, pela equipe multidisciplinar, eles poderiam voltar atrás do diagnóstico, sim, não é autismo, né, tá tudo certo, tá tudo normal, só fazer uma terapia de fono já vai, né, falar, desenvolver, mas infelizmente não foi o que a gente tinha esperança que acontecesse, né? Porque eu acredito que tem muitos pais no mesmo barco. Sim. Sabe? E então no início da remada, a tendência que a gente tem é de negar, né? E que dica que você dá, apesar que você já falou um pouco disso dentro das perguntas anteriores, se tivesse de cara para esse pai que está nessa fase de negar o diagnóstico, de não querer correr atrás, e às vezes até ir lá na escolinha, e brigar com os professores, dizer, olha, isso é um absurdo, né? Que dica você daria para os seus... A primeira coisa é o que eu comentei, né? Não negue, porque você negando, né? Você está deixando de correr atrás das terapias, né? De estar em busca do desenvolvimento da criança, porque você atrapalha, né? A criança é a mais prejudicada. Você pensa que não, mas ela está sendo muito prejudicada. Em vez de você estar lá negando, remoendo e tal, a criança está prejudicada e sem tratamento da forma adequada. E chega a ser até um pouco egoísta, né? Isso, com certeza. Da parte do pai. Porque a criança depende de você. Isso. Né? Seu filho é dependente de você. É porque ele não vai poder ir para terapia sozinho. Né? Não vai poder lutar pelos direitos sozinho. Ele precisa da gente. De alguém que lute por ele, que faça por ele. Isso. Precisa de alguém ali forte o tempo todo para, né, para conseguir caminhar junto com ele. E fala um pouquinho da rotina do Pedro. A rotina do Pedro é uma loucura. É literalmente uma loucura de semana. É muitas terapias, é escola, é estimulação em casa, porque, como eu disse lá no início, né, que eu não sou a mãe mosca, que fica moscando. Eu sou uma mãe que vou pra frente. Então, eu procurei estudar sobre o autismo, procurei fazer alguns cursos de estimulação em casa mesmo. Fala o que ele faz todo dia. E aí eu tento estimular ele em casa também. E tem muitas terapias, que é a fono, ele faz ecoterapia, também, né? Isso, ecoterapia, fono, psicóloga, ele passa pela psicóloga toda semana também. A psicopedagoga também, que é a escola que dá o suporte, né, com a psicopedagoga. E ele fazia terapia ocupacional, mas ele adquiriu algumas habilidades que não precisa mais. Mas outras habilidades que ele precisaria, mas a gente está na fila de espera, que depois mais pra frente eu vou comentar sobre isso. Ah, não. Entendi. Então, gente, é uma rotina... pesada. Eu vou contar um caso aqui. Teve um dia que eu estou no centro de Paradiminas, dirigindo. Para quem conhece Paradiminas, eu estava próximo ao sindicato ali. Aí... eu vi, era o Ford Ka que vocês tinham. Olha, eu me animei todo, Bruno. Eu falei, olha a Jaco, vou buzinar. A Jaco passou sumido.
Meu tempo é cronometrado. É ali. Retrovisor com retrovisor, até joguei pro lado, ui. Mas acelerada mesmo. Eu sou testemunha disso que ela falou. É agitada. É agitada. A rotina. Tanto que eu precisei, né, por enquanto, dar uma pausa na minha carreira profissional para poder ficar só por conta dele. Literalmente por conta dele. Literalmente por conta do Pedro. E isso ajudou muito, né, Jaque? Demais. Você já notou demais. diferença no Pedro, né? É porque quando a gente trabalha, né, e a vida já é movimentada, mas você não consegue dar aquela atenção que a criança ali precisa, que ela merece. Não que eu falo que as outras crianças típicas não merecem, mas a atípica precisa de um cuidado especial. Né? Então, se a gente não consegue dar aquele tempo para a criança. Então, eu saindo do trabalho, eu consigo agora, o tempo que eu estou em casa, dar uma parada, sentar, estimular, brincar com ele. Porque no caso da criança autista, no caso do Pedro, ele consegue aprender brincando, de forma lúdica, né? Então, assim, eu consigo parar, brincar, tentar explicar para ele algumas coisas. E ele, graças a Deus, ele está só avançando. E uma coisa que foi muito característica entre o antes e o depois de você deixar o trabalho, para mim ali que estou, né, convivo com o Pedro, ali nos almoços, né? Aliás, minha sogra, um abraço para esses almoços divinos. Você acredita que na sexta-feira eu já fico pensando, o que a Sônia vai fazer? Mas o que ficou evidente para mim foi a fala. A fala, isso. Eu consegui extrair um pouquinho da fala dele. Porque ele antes, você lembra, né, que ele falava muito palavrinha solta. E mesmo assim, demorou a sair as palavrinhas soltas, né? Sim. Agora, eu tendo tempo com ele, eu consegui fazer ele pedir as coisas que ele quer. Que interessante. Ele já forma... Já está começando a formar as frases. Né? E só tá precisando de melhorar a questão da comunicação. Assim, que eu falo, você perguntar alguma coisa, ele sabe te responder. Ele sabe responder. Isso. Ele cumprimentar o tio Andy. Cumprimentar. Ele cumprimenta todo mundo da casa e faça direito. Aí eu só faço o coraçãozinho pra você, viu, Pedro? O tio também te ama. Ai, mas o Pedro ai, Jesus, ele é demais. Que lindo, viu? É porque o programa, né, é na rádio e tal, e também o Pedro tem a escola e tal, mas o Pedro é um menino lindo, é modelo. Não é porque é meu filho, não, mas ele é lindo demais. Bonito demais o Pedro, viu? Jaque, puxando um gancho desse lance aí de rotina, né? Quais são os equívocos, os preconceitos, assim, que você percebe? E quando preconceito, gente, eu nem estou falando do jeito pejorativo que a palavra preconceito ganhou dentro do nosso contexto social, né? Hoje em dia, com a polarização, a gente tem que tomar até um cuidado, né, Giovana, de falar de preconceito. Quando eu digo preconceito, é na raiz da palavra mesmo, aquele conceito que você tem sem conhecer. É isso que quer dizer, de fato, preconceito. Quais são os equívocos, assim, os preconceitos que as pessoas têm a respeito de autismo? Acho que você falou lá no início, não é doença. Não é doença e o pessoal acha que é uma doença. É uma doença. Né, que tem alguma coisa visível, né, característica física. A pessoa olha e diz, ai, que lindo, que bonitinho, nem parece ser autista, né? E desde quando o autismo tem cara? Né? Ai, que lindo, nem parece ser autista. Aquele comentário tipo, pra fora! Acho que a pessoa não fala nem por mal, assim, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Tem aquela também, quando muitos autistas gostam de dar um birra, não é birra assim que eu falo, birra de pirraça, mas às vezes ao ser contrariado, se joga no chão, tem aquela dificuldade, né, de aceitar as coisas, né? E muita gente que tá de fora, que não entende, acha que aquilo é que menino mimado, que menino mal educado. Se fosse eu, pai e mãe, eu batia, colocava de castigo, como se isso pro autista fosse ajudar, né? Bater e xingar. E também tem
a parte de que eles falam, pergunta pra gente, será que os médicos nunca não errou nesse diagnóstico? Não, porque para você parece ser tão fácil. Eu já ouvi essa frase, pelo fato de eu estar ali, né, buscando conhecimento, né, ajudando ele, muita gente vê o desenvolvimento dele, acha que é tudo muito fácil, né? Então, assim, as pessoas falam, às vezes, como eu falei, falam às vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Isso. Por isso que eu achei interessante trazer você aqui. Eu acho também que no âmbito do programa ser evangélico, é interessante falar também, gente, que não é espiritual, não. Porque o crente tem uma mania de espiritualizar. Leva na igreja para orar. Bota a mão na cabeça do menino, né? Lógico, né, que a gente tendo fé, né, tanto é que tá na Bíblia, né, que Deus é um Deus que cura, né? Sim. Mas isso não vai, ele não vai deixar ser autista. O que pode acontecer é ele melhorar as características e viver uma vida próxima do normal. É isso que eu busco na igreja, é isso que o meu marido busca com certeza na igreja, é isso que a gente pede a Deus todos os dias. Que ele cure o Pedro dessa forma, que ele possa viver uma vida mais próxima do normal. E isso é interessante, quando a igreja tira esse conceito de espiritualização e começa a agir com essas crianças, não só autistas, mas hiperativas, né? Ou que tem TDAH, né? Isso. Quando a igreja descobre que com o aspecto da socialização, ela pode ajudar mais do que na espiritualização da coisa, ajuda. E eu quis até falar isso porque... E isso é eu como pastor. As igrejas não estão preparadas. Não mesmo. Não estão preparadas. As igrejas ainda têm aquele conceito de menino custoso, você deveria orar, olha que tem uma maldição hereditária aí e tal, né? Ao invés de criar o suporte. De ser o suporte, de né? ser o suporte, de ser até mais uma ferramenta para aquela mãe, para aquele pai que tem um filho, né, com espectro autismo e que congrega, e que é cristão, e que precisa congregar, né? O autista, por exemplo, ele tem dificuldade com barulho, né? Tem dificuldade com barulho. A maioria tem a sensibilidade, né, ao som. Ao som. E igreja é lugar de som alto. Podia criar um culto azul, que muitas, né, instituições criam, um culto azul. Vamos dedicar o culto uma vez a semana para aquelas crianças que têm dificuldade com barulho, né, tá dentro do espectro, ou também tem a questão da hiperatividade. Vamos dedicar um dia de culto para essas crianças. Colocar som baixo, luz baixa. Som mais baixinho, luz baixa, para não incomodar tanto. Serem acolhedores, né? Exatamente. Deixar a salinha mais... Sim, né? acolhedora. Acolhedora para eles, Isso. né? Tá sempre atento também nos sinais, porque as crianças, quando vai entrar em crise, antes dela entrar em crise, ela já começa a apresentar alguns sinais que elas vão entrar em crise. Então, assim... E que sinais são esses? Eles Por exemplo? Começam pelo nervosismo, né? Que eles já começam a ficar meio assim, meio inquieto, mais agitado. Aí você vê que aquilo ali não vai dar bom. Então, o que a pessoa tem que fazer? Além de acolher, vamos tirar ela daqui, que isso aqui já está super estimulando, né? Porque eles não aguentam essa questão de muito estímulo, né? Vamos sair daqui um pouquinho, vamos ali para o silêncio, vamos deixar ela se acalmar. Depois retorna com ela. Isso. Não necessariamente lá entregar para o pai. Não, porque tem esse problema, né? Pega que o filho é teu. Pega que o filho é seu. E assim, igual você falou, lugar de criança também é na igreja. Né? É em todo lugar, mas também na igreja. Na igreja. É não privá-lo disso. Né? Sim. Porque senão você acaba afastando não só a criança, mas os pais automaticamente. E os pais é o que mais precisam de ajuda. É os que mais precisam de se sentir acolhidos, de se sentir inclusos, né? No meio daquele... Porque o lugar da igreja é um lugar de acolhimento, né? Sim. É um lugar de inclusão. Eles precisam de ter aquele sentimento que nossa, eu tô sendo muito bem acolhido, eu tô sendo muito bem, né? Incluído dentro das atividades da igreja. Tem um pastor amigo meu, e psicólogo, pastor Everton Trindade, que ele
classifica a igreja como uma comunidade terapêutica. Né? Porque ali você lida com todo tipo de público e com todo tipo de problema. Sim. Né? Então a igreja ela precisa pegar esse timing. Peraí, eu não estou aqui só para espiritualizar tudo. Eu sou uma comunidade terapêutica, eu estou recebendo pessoas. E pessoas têm suas cargas de problemas, têm suas cargas emocionais. Né? Já que tem uma pergunta aqui de uma mãe que pediu para não se identificar, acredito que ela está naquele início da remada. Né? Sim. Ela dizendo aqui, ó, com a liberdade de falar, vou pronunciar como Jaque também. Já ficou íntima de você aqui no programa. Jaque, eu tenho um filho de 8 anos e o desenvolvimento dele também foi bem lento. Eu comecei pelo lado da fono e com a pandemia a defasagem da escola foi grande também, mas com o regresso das aulas, né? Logo nos 3 primeiros meses de volta às aulas, levei no neuro, foi diagnosticado com TDAH. E 1 ano depois, começou outras suspeitas, que é o autismo, mas não fecha o diagnóstico. E isso me angustia, porque ele tem muitos sinais de sim, a forma de brincar, umas crises de nervosismo, e eu tô nessa peleja. Eu no fundo, quero que não seja. É aquela... Isso, a esperança ainda. A esperança ainda que nutre. Que não seja, mas a angústia de não saber é muito pior. O que você diria para essa mãe aqui que está remando e um pouquinho tardio, né? Isso. Eu diria para, primeiro de tudo, acalma o coração. Né? Acalma o coração. Não fechou o diagnóstico ainda, ela tem essa dúvida ainda, tenta procurar um outro neuro, né? Um outro neuro só para poder tirar a dúvida se realmente está batendo com o que o neuro falou, né? Mas primeiro de tudo, acalma o coração, né? E não é um bicho de 7 cabeças, né? Acalma o coração, vai tratando do seu filho, porque a intervenção precoce é importante, e troca de neuro, né? Para tentar uma segunda opção. Uma segunda opinião, né? E assim, viver um dia de cada vez, né, Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Não sofrer por antecipação. Isso. Vive um dia de cada vez. Agora está na fase do neuro, bora, vamos lá no neuro. Vou colher uma segunda opinião? Beleza, vamos colher uma segunda opinião. Isso, né? Porque tem profissionais que é um pouco mais devagar mesmo. Se a gente não tomar aquela iniciativa, eles vão só enrolar a gente, infelizmente. Mas pega uma segunda opinião. Não, com certeza. Ela está dizendo aqui que melhorou um pouquinho com os remédios que entraram do TDAH. Melhorou um pouquinho, né? O Pedro também é medicado, né? Sim, ele é medicado. E a medicação é muito importante também, que a gente percebe, né, para o desenvolvimento. Como que a criança vai desenvolver se ela não consegue parar quieta, né? Se ela não consegue focar, né? Então, ela precisa, sim, da medicação. E tem pais que ainda se negam em dar a medicação para a criança. Eu falo porque no início, quando começou o primeiro medicamento do Pedro, eu fiquei meio assim, receosa. Será que eu dou a medicação? Será que eu não dou? Mas depois eu fui parando para pensar, gente, como que ele vai desenvolver? Como que eu quero que ele desenvolva, sempre que eu não estou tratando da forma adequada? Vamos dar a medicação, vamos entrar com medicação, vamos entrar com as terapias. Toda criança com espectro autismo é ansiosa? Porque eu percebo uma ansiedadezinha no... E a ansiedade é uma das comorbidades, né, que o autismo traz, né, a ansiedade. Ele traz com ele. Traz com ele, isso. E também a ansiedade dele, eu nem julgo pelo autismo também não, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Você? Eu sou. Não, você é ansiosa. Não, só um pouquinho. Não, acho que você tá então, enganada. Essa parte de ansiedade eu nem julgo ele. Ele tá Jesus. E a medicação, eu falo que o Bruno vai falando aqui, né? A voz do Espírito Santo, não, viu, gente? É o Bruno aqui atrás aqui. Eu falo que a medicação é importante, que os pais se negam e tudo, porque às vezes também, não dá certo aquela primeira medicação no primeiro momento, mas tem outras opções que podem ser testadas, que pode funcionar. O Pedro, quantas medicações que ele já tomou até acertar que ele está hoje? Ele tomou várias medicações.
Então, assim, é importante a gente estar entrando também com a medicação. E também nem todos os autistas é necessário entrar com medicação. Entrar com medicação. É importante isso. E isso que você falou é interessante. Tem pais que se negam. Se negam. Eu tive um caso de aconselhamento já há um tempo atrás, que a mãe, ela se negava. Eu não vou dar esse medicamento para o meu filho, ele vai ficar dependente, não sei o quê e tal. Aí coloca a gente numa sinuca de bico, porque a pessoa está esperando um aval do pastor, né? Eu quero tomar a decisão de tirar o remédio, eu preciso de uma forcinha aqui a mais. Mas o problema, sabe o que né? é que você não trata com a medicação. Aí a criança está ali agitada, pula para um lado, pula para o outro, não consegue concentrar nas terapias, não desenvolve. Aí você também tem o desgaste também, que a escola todo dia tá te ligando, te amolando, te aborrecendo. Ah, seu filho hoje tá assim, ah, seu filho tá assado, busca ele. Aí você vai ficando também, né, desgastada, emocionalmente, fisicamente desgastada. Então a medicação tá para ajudar a criança e também ajudar a gente também a ajudar eles. Ajuda, né? Cria um ambiente mais harmonioso para trabalhar. Com certeza. Né? Gente, e cá para nós, eu sou do ramo, né? Fui 14 anos balconista de farmácia. Tem que tirar esses bichos de 7 cabeças, esses fantasmas que as pessoas criam em torno de medicação. E aqui eu estou falando até num todo. Né? O avanço da ciência é bíblico. A palavra de Deus diz lá em Daniel que nos últimos tempos a ciência ela ia desenvolver de uma forma acelerada. Então, assim, hoje você tem vários e vários tipos de medicamento. Antes, não. Se não deu certo com aquele, infelizmente, você vai continuar com esse, porque não tem outra opção. Hoje, não. Você tem um leque de opções. Hoje, cada criança autista tem, digamos, as suas particularidades, né? Cada um tem as suas particularidades. No caso específico do Pedro, o que ele gosta e o que ele não gosta? Ele mais gosta das coisas do que ele não gosta, né? Não gosta. Vou começar primeiro com o que ele não gosta. Uma coisa que ele não gosta é doce. Doce. A formiguinha em pessoa, né? Ele é sobrinho da Dani? Ah, pode ser, viu? Aqui, vamos começar pelo que ele não gosta, né? Ele é sensível ao toque. Ele não gosta que você chegue e abraça ele. Ou faz carinho nele. Ele gosta dele mesmo ter essa atitude. Quando eu quero, tipo assim, eu quero agora um abraço. Eu vou lá e vou abraçar. Não força. Ele não gosta disso. Ele tem dificuldade de ouvir o não. Ele detesta ser contrariado. Detesta ser contrariado. Agora, ele tem muitas, também seletividade alimentar. Não é qualquer tipo de alimento que ele aceita. E quando ele aceita, é só aquilo ali, sempre, até enfarar, depois ele troca por alguma coisa e vai. Assim, ele tem essa seletividade. Agora, o que ele gosta? Ele é muito hiperfocado em letras e números. Ele é hiperfocado em idiomas. Você ele ama. Mandou um recado pro pastor Deuraci, lá da salinha? Para guardar as letrinhas, né? Pastor, pode mandar? Pode. Ô pastor, se você estiver ouvindo, guarda as letrinhas da salinha. E não pode faltar uma. E não pode faltar. O abecedário todo. Isso, tem que concluir tudo. Ele tem que concluir tudo. Então, se o senhor puder, por obséquio, por favor, né? Guarda as letrinhas da salinha lá, não mexe nelas, não. Isso. Ele tem hiperfoco em letras. Números e idiomas. Idiomas. Ele ama, tanto que ele fala muitas palavrinhas em inglês. Agora ele deu para falar russo, algumas palavrinhas russas. Então, assim, ele ama outros idiomas. Gente. Ama outros idiomas. A seletividade alimentar eu falei, né? E decora facilmente frases de desenhos. Ele assistiu uma vez um desenho aqui, daqui 10 minutinhos, se você estiver brincando com alguma coisa relacionada ao desenho, ele vai falar as frases inteiras do desenho. Tem algo que você falou de desenho, você vai conversando, eu vou viajando na maionese aqui, né? Tem alguns desenhos que eu suspeito que um personagem principal é autista. Qual que você acha? Por exemplo, O Mundo Fantástico de Bob. Eu não sei se o Bruno acho que vai lembrar. Ele ia pro mundinho dele.
ali. E tinha esse é mais o meu tempo, viu, Uhum. gente? Então, quem é mais novo aí não vai lembrar, não. Acabei de denunciar a minha idade. E tem um agora que eu acompanhava com os meninos, o Pocoyo. O Pocoyo foi um desenho desenvolvido para autistas. Depois você pesquisa lá para você ver, é um Olha que desenho, interessante. ele é autista. Porque tem sempre um adulto ali, Isso, né, falando com ele, Pocoyo, isso. agora é a hora da L, agora Aham. Sempre tá dando suporte para ele, ajudando ele. para ele ajudando o Pocoyo. E algumas atitudes dele, E uma característica também que ele não fala. ele não fala, né? Olha que curiosidade interessante. E como o autismo está sendo também pesquisado com mais afinco agora, e no passado não, né? No passado acredito que tinha-se, pode-se dizer, quase zero informação. É possível que alguns adultos sejam autistas e às não vezes eu também me sabem. pego pensando isso. E não sabem. Isso, tanto que hoje em dia você vê muitos adultos descobrindo o autismo agora, pelo fato das informações, né, tá mais acessíveis, né, as informações. Então muitos estão descobrindo agora, até famosos, né, descobrindo recentemente que são autistas. O mesmo caso do TDAH. O TDAH. Eu Tem nunca artistas fui aí que já declararam até tomar medicação para o TDAH. Eu nunca fui num consultório para essa finalidade. Mas eu tenho umas coisas que eu vejo, eu sou TDAH. Não pode. Porque antigamente, como o pessoal não tinha acesso à informação, tudo era, né, muito assim por baixo dos panos, não tinha muita pesquisa, não era avançado. Então, eles tratavam algumas comorbidades, né, alguma doença, o autismo, como doença. Tanto que tem um hospital aqui, psiquiátrico antigo, em Brumadinho, onde que é, gente? Barbacena. Né, que tem até um documentário na Netflix. Tem o Holocausto Brasileiro. Isso. Gente, o tanto É de muito autista interessante, que era gente. amarrado na camisa de força. É muito Como se fosse um interessante. doente Eu vi esse mesmo, documentário. um louco, né? Tá na Netflix. Recomendo. Na época Eram de Hitler, atrocidades, né? Na assim. época de Hitler, muitos foram queimados junto com os judeus, né? Sim, fala-se muito do Holocausto, da Segunda Sim. Guerra, de judeus. Sim. Mas você tinha outros que eram alvos do hitlerismo, né? Incluindo autistas, Sim. né? Então, assim, eu vejo alguns adultos, sabe, com alguns que precisam de ir urgentemente. que precisam de urgente, mas fica assim, relutante, sabe? Umas adultas que não gostam de som alto. Que não gostam muito de socialização, né? Ai, mas vamos lá. Ô Jaque, uma coisa importante que eu queria que você falasse aqui são dos direitos. Ah, tá. Os direitos dos autistas, que às vezes tem pai que fica boiando. Isso. E tem alguns direitos mesmo, Sim, né? mas a maioria dos direitos que as crianças têm está relacionada à renda familiar, né? Então tem que ser baixa renda, uma coisa que eu não concordo pelo fato de a gente ter muitos gastos, né? Porque a gente não consegue ganhar todas as terapias, todas as medicações pelo SUS, pelo governo. A gente não consegue. E quando consegue, você tem que ficar numa fila gigantesca, que é anos de espera. Tem muitas coisas que o Pedro ainda está até hoje na fila de espera, que se nós ficássemos morcegando e não pagasse por fora, a gente estaria ali, né, dando... A ver navios. A ver navios, né? Então, isso que eu acho muito errado, né? Mas eles colocaram lá a lei, mas quem estiver dentro, né, dessa renda familiar consegue adquirir alguma coisa, né, para ajudar. Né, que o primeiro, que é o BPC Loas, né, que você consegue, é uma ajuda mensal, né, como se fosse uma aposentadoria. Tinha um salário, o BPC Loas. Uma coisa que não precisa de renda familiar é a plaquinha de vaga de estacionamento, porque a gente que leva a criança à terapia, a gente sabe que o autista não gosta muito de andar, não. Eles são muito preguiçosos. E às vezes você acha vaga, né? Nossa, distância, você ter que andar e tal. E o nosso tempo é cronometrado. Vai numa terapia, vai noutra. Então você consegue ganhar a plaquinha de estacionamento, né? Na minha cidade, eu consigo no CRAS.
Agora você tem que procurar saber na cidade. Na cidade. Aqui Onde em que- Guaratinga, né? Procura saber. Acredito Isso. que deve ser na assistência social no CRAS Isso. também. E tem também recentemente, né, a Lei Romeu Mignon, que é a do filho do Marcos Mignon, né, a Cibiteia, que é um documento que você emite, também esse você emite pelo site do governo de Minas Gerais. Você consegue emitir enviando, né, os documentação, o laudo, o documento da criança, você consegue emitir. Essa Cibiteia te dá vários direitos, né, que é a fila preferencial, se precisar de comprovar, né, alguma coisa, Uhum. é fila preferencial. Direitos também com passagem aérea, 80% da passagem aérea. 80%. 80% da passagem aérea. Você consegue Interessante. também passe livre também, né, de transporte. De Você transporte. consegue meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. E tem também parques de diversões que nem cobra para criança autista. Inclusive, nós teve essa experiência recentemente Onde? com um parque de diversão que fica ali no Partage, o Corinto, né? O Corinto ele não cobra, gente. Eles dão o passaporte para criança autista brincar à vontade. Aí o Pedro, Nossa, o Pedro tava no ele paraíso. estava na Pedrolândia. Isso, é só apresentar a Cibiteia. E hoje em dia também a RG, quem não conseguir fazer Cibiteia, faz a RG, que hoje em dia a RG tem como você colocar a observação do autismo, apresentando também o laudo, né, que a criança é autista, vem lá direitinho o símbolozinho do autismo, e você consegue as mesmas coisas. Muito interessante. E quem tiver dúvida, né, em relação a direitos também, procura um advogado, né, porque eu tô falando assim sem termos técnicos, né. Tem também a questão de baixa renda, desconto na luz, de energia também, para ajudar. Gente, IPTU, muito direito. IPVA, tudo tem. É muito. Na escola tem que ter uma professora E na apoio, escola né? também, né? A questão da escola. É direito da criança ter uma professora apoio, também apresentando o laudo. Não adianta você chegar lá e falar que seu filho Ele é autista. autista. Funciona assim. Não, tem apresentando o laudo. É um direito dele ter esse acompanhante na escola. E pode bater o pé, né? Pode já? bater o pé, pode brigar, porque é um A direito Jaque dele. nunca bateu o pé, mas Não, ela... imagina. Por isso que é bom, é importante a gente sempre pesquisar o que a criança tem direito para você ir lá e brigar pelos seus direitos. Não deixar passar nada. Exatamente. Nas viagens, assim, hotéis, tem alguma coisa assim, alguma observação? Porque eu sei que vocês já viajaram um pouquinho com o Pedro, assim. Sim. Não, até hoje, até o momento, eles nunca ofereceram nada de diferentes porque ele é autista, não. A única coisa assim, que eles acabam deixando, acho que foi na viagem há 2 anos atrás, que ele era muito mais seletivo. Então, se não era qualquer coisa que eu comia, também não gostava de... ele não tinha um comportamento adequado para ficar num lugar de café da manhã. O que a gente pedia? A gente pedia, né, explicava que ele era autista, que se a gente podia pegar alguma coisa que ele gosta de comer no café da manhã e levar para o quarto, porque muitos hotéis a gente sabe que não deixa, né, levar as coisas do café da manhã para o quarto. E nisso, eles sempre, assim, foram muito, né, gentis com nós e sempre deixou a gente pegar as coisinhas dele, levar para o quarto, dar ele ali sossegado, tranquilo. Bacana, bacana. Ô, Jaque, como você e o Bruno definem, assim, o papel de vocês na vida do Pedro? O nosso papel como pais é fundamental, né? E o nosso papel como pais também, os pais também é terapêuticos. É terapia para os filhos. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente, né, dá o suporte pro Pedro, a gente senta, a gente brinca com ele, a gente participa muito na vida do Pedro, a gente comemora cada conquista dele, nem que seja pequenininha, que aos olhos de outras pessoas de fora, nossa, tá comemorando isso? Né? Para nós é uma vitória gigantesca, né? A gente sempre comemora, a gente briga mesmo pelos direitos dele. A gente, isso que eu falo, todo contato que a gente tem com ele é terapêutico. E eu vejo muito bacana, assim, a parceria, né? Isso. Vocês dois são parceiros na causa. O Bruno, assim, ele sempre que ele pode, também não posso exigir muito dele, né, pelo fato de ele também trabalhar e tudo, mas sempre que ele pode, ele me ajuda muito. E eu falo que eu sou muito grata pelo fato de ele estar comigo. Que a gente sabe, infelizmente... Vai se emocionar, vou segurar aqui um pouquinho. A gente sabe que, infelizmente, hoje em dia,
Quando o pai e a mãe descobrem algum acidente genético na criança, a primeira reação do pai é o quê? Pular fora. Pular fora. Deixar a mãe sozinha. Verdade. E eu fui muito abençoada. Eu e o Pedro, nós somos muito abençoados pelo Bruno com a gente, presente com a gente. Porque se fosse outro homem, outra pessoa, né, que não tivesse a sabedoria que o Bruno tem, o que ele tinha feito? Me abandonado. Tinha te abandonado. E eu estaria hoje sozinha com o Pedro. E a gente assiste, a gente vê de perto essa parceria, essa troca, né? É óbvio que a leoa é a mãe, né? Mas Sim. o leão tá sempre ali, né? Uhum. Olha, eu tô aqui, Isso. tô te dando suporte, tô com você, pode ir, vamos que vamos, Uhum. né? E isso é fundamental. Isso. Eu acho que todo casal, independente de ter ou não algum tipo de problema, né, dessa ordem ou não, deveria ver o casamento sob essa ótica, a ótica da parceria, Sim. a ótica da troca, Uhum. né? Porque eu acredito que você não deixaria de lutar, mas talvez não teria a mesma força. Não, sozinha não. E também eu falo muito também de ter a questão da rede de apoio, né? A minha rede de apoio também, graças a Deus, eu sou muito abençoada. A minha mãe, o meu pai, ser meu braço direito ali, a minha sogra, quando pode também, é o meu braço direito também, sempre está disposta a me ajudar. Então, assim, eu não posso ser ingrata e deixar de agradecer, né? A isso. Porque, graças a Deus, a minha família aceitou em peso, resolveu acolher, né, nos ajudar. Não que eu falo financeiramente, mas eu falo, a ajuda que eu falo é a ajuda de acolhimento mesmo, sabe? Que isso é muito importante. Ô Jaque, a gente tá caminhando pro final. Sim. Eu te falei. Você nem viu. Tem tanta coisa pra falar. Todo mundo é assim. Aqui é desse jeito. Quando chega o final, não acredito, mas eu não falei aquilo, eu não falei aquilo outro, faltou isso, faltou aquilo. Acredito que tem uma pergunta, quem mais acha que você respondeu dentro do bate-papo aqui mesmo, né? A irmã Marlena, ela está perguntando, tem vários tipos de autismo? Sim, 3 níveis de autismo. Ela falou lá no início, né, da entrevista, a Júlia a falta de informação fazia as crianças serem chamadas de lerdas, preguiçosas. Acho que ela está naquele contexto lá antigamente. Na época né, que tinha muito mais bullying, né, de burras, né? Ela colocou aqui burras, lerdas, preguiçosas, né? Colocava tudo na escola, colocava tudo na conta da dislexia. Isso. Ah, ele é dislexo. O problema dele é que ele tem dislexia e isso. A Eliana aqui, ó. Você tá aqui, Sô? Tá perguntando aqui, ó. E o colarzinho do girassol? No caso do autismo, o mais usado não é o do girassol, mas pode ser usado também. Porque o girassol é para deficiências ocultas, que engloba também o TDAH, né? Tem uma doença, como é que chama aquela doença que a pessoa fica assim, ó, dando tique? Epilepsia. Não. Tem uma outra doença também que é usada também, mas o do girassol é para qualquer tipo de deficiência ocultas, né? O do autismo é o de quebra-cabeça. É o de quebra-cabeça que é usado. Ah, não. A Tati falando aqui, Que é ó. para identificar, né, a criança. Para identificar a criança. Que quem bateu o olho e vê, constata que o dele é autismo. A Tati está dizendo que eu estou emocionada. A Júlia também, eu também estou chorando rios aqui. Já mexeu com as emoções. Mexi. E tinha muita coisa ainda para falar que eu tô segurando aqui, porque é a primeira vez que eu participo de um programa, mas eu acredito que se Deus quiser terá mais oportunidades. Quer saber mais também, ó? Pode me chamar no Instagram. Ela lá no Instagram, chama ela no Instagram que ela vai falar para vocês de algumas coisas que o tempo aqui, né, não permitiu, não permitiu para a Jaque estar respondendo. Ô Jaque, um recado aí
você poderia deixar para pais de crianças autistas, independente do estágio agora? Lá atrás eu foquei no início da remada, mas para o pai de uma criança autista, se você pudesse falar com essa pessoa que está vivendo esse drama, que vive isso de perto, no dia a dia, na rotina, antes da gente finalizar o programa. É não ser uma pessoa mosca. Eu sempre falo isso, que volto porque realmente você fica moscando, né? Não ser uma pessoa mosca. Seja leão mesmo, veste a camisa, né? Se dedique, lute pelo seu filho. Pare de ficar lá dando um de coitadinho. Ah, eu não vou nesse lugar porque meu filho é autista. Para com isso. Levanta, pega seu filho, sai com ele. Vai pro shopping, vai passear. Porque você tá ali recluso dentro de casa, como um prisioneiro dentro de casa. Como que essa criança vai evoluir? Como que ela vai socializar? Ela precisa de ser inserida no meio da sociedade. Né? Então, assim, veste a camisa. Não se omita. Não se omita, não se negue, não negue o autismo. Não que você vai romantizar, porque longe de mim romantizar o autismo, porque a gente sabe que é difícil, é pesado. Mas lute pelo seu filho, levanta, erga a cabeça, que não é um bicho de 7 cabeças. Né? E no final, Deus sempre dá força. Se Deus confiou essa missão, Ele viu que a gente é forte, que a gente consegue. Deus, ele sabe quem ele escolhe, né? Quem ele escolhe. E se ele não escolheu, ele escolheu porque a gente é capacitado para isso. Né? Ele já te capacitou, existe uma força. E outra coisa também, que eu aconselho também, que recentemente eu estou vivendo, é a igreja, gente. Não tem nada melhor do que você levar o seu filho na igreja. Eu tive a experiência, né, Wendel, que eu fiquei um tempo fora da igreja, afastada da igreja, pelo fato das pessoas... O que as pessoas poderiam pensar do comportamento dele. Tanto que eu levava ele, olha você vê, né, contraditório, levava ele para passear fora, mas não levava dentro da igreja, né? Mas depois que eu passei a levar o Pedro dentro da igreja, o tanto de bênçãos que a gente está tendo uma atrás da outra, sabe, é muito gratificante. É só Deus mesmo que capacita a gente, que dá a gente força. E é a fé. A fé a gente tem que sempre manter a nossa fé. Manter ela em dia. Né? Ô, Jaque. O meu Instagram, gente, tem gente pedindo aí o Instagram, é Jaqueline, PH_Santos. Jaqueline, PH Santos. Isso. Esse é o Insta. É o meu Insta. Ah, não. Beleza. Ô, Jaque, eu vou terminando por aqui, senão o Giovanni me pega depois, né? Tem um horário da grade aqui da rádio para cumprir. Muito obrigado, eu sei que a sua rotina é pesada, é corrida, né? Obrigado, Neide, ter ficado com o Pedro aí, levado ele na escola para já que tá, né, podendo vir aqui. Obrigado, Bruno, né, por ter tirado aí parte do seu tempo para estar trazendo a Jaque. E eu, orando de madrugada, né, eu refletia, né? Eu acho que você estar aqui hoje é como se eu estivesse dando voz a algo que eu profetizei na sua vida. Isso. Quando você ainda estava afastada da igreja, eu falava, Jaque, você precisa voltar porque você vai ser instrumento desse assunto dentro das igrejas. E começa hoje. E começa hoje. Oficialmente hoje. Né? Eu entreguei essa profecia e estou dando voz a essa profecia. Eu acho que aqui foi só o play, foi só o start, né? As pessoas ainda vão ouvir falar muito de Jaqueline Santos. Muito, porque eu ainda vou vivenciar o meu milagre e quem vai contar o testemunho é o Pedro. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu creio nisso. Tá anotado. Aí, alguém levantou o óculos ali, mas eu acho que foi só um cisco no olho, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Segunda-feira eu volto com muito mais, com o programa Tempo de Fé. Jaque, valeu demais. Muito obrigada, Wendel, pelo convite. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ótimo final de semana para todos.